Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos aqui mais um dia. Hoje é o 11º dia do nosso tratamento de Esther. Penúltimo dia da nossa campanha, né? Passou tão rápido. A gente pensa que, nossa, 12 dias, mas passou tão rápido. Graças a Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje nós vamos falar sobre o último tratamento, né? Nós já temos dado uma palhinha, né? Já damos uma explanada sobre ele, falando, né? Desde que a gente começou a falar do primeiro tratamento, a gente já começou a falar também, vez ou outra, a gente trazia alguma coisa sobre esse tratamento de correção. O tratamento de Esther foi o tratamento da preparação, que ela estava se preparando para cumprir o propósito de Deus, né? Para ser rainha, para ser também ali a pessoa que ia livrar o povo de Deus, né? Ela ia ser um instrumento do Senhor para livrar o povo de Deus daquela sentença de morte. O tratamento de Daniel e, né, seus amigos ali, que foi o tratamento da reconciliação, que eles são levados para a Babilônia, cativos ali, e ali passa por esse tratamento da reconciliação. E agora nós vamos falar sobre Nabucodonosor. A gente já falamos sobre algumas alguns atos, né, aqui que Nabucodonosor foi ali usado por Deus. Deus permitiu que ele tivesse sonhos, visões, e Daniel as interpretou, né? Não o próprio Daniel, mas o Senhor usou Daniel para interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor foi conhecendo quem é esse Deus, né? Esse Deus todo-poderoso que faz tanta coisa, né? Que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego ali daquela fornalha de fogo ardente, e ele chegou a ver ali um quarto homem na fornalha. Então ele começa a conhecer esse Deus poderoso, e até mesmo fez um decreto que não tinha outro Deus como o Deus de Daniel, né? Que nenhum outro Deus podia livrar como o Deus de Daniel. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Hoje nós temos muito texto para ler. Mas temos que ler, não tem como só falar sobre eles para a gente entender, para a gente chegar aqui no ponto final dessa correção de Nabucodonosor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Pai querido, Pai amado. Senhor, eu me coloco como instrumento nas suas mãos, Pai. Eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada, eu não posso nada, mas a sua palavra diz que se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Que o Senhor, Pai, usou até uma jumenta para falar. Então eu sei, Pai, que se nós quisermos e nos dispormos, o Senhor pode nos usar também, Pai. Então eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Que o Senhor fala através de mim, Pai. Prepara o nosso coração para receber a sua mensagem, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 4. A loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu bem fazer conhecidos sinais e maravilhas do Deus Altíssimo, que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Irmãos, nota-se que no início da leitura, Nabucodonosor, ele engrandece o Deus Altíssimo. Ele reconhece o poder de Deus Todo-Poderoso. Ele fala que pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas do Deus Altíssimo. Então ele queria fazer conhecidos os sinais do Deus Altíssimo, as maravilhas, né, que Deus tinha feito. Ele falou que o seu reino é sempre eterno e o seu domínio é de geração em geração.
Às vezes, irmãos, nós também falamos do poder de Deus, exaltamos a Deus, mas no momento em que nós precisamos buscar Deus, nós não buscamos. Nós notamos aqui que o rei teve outro sonho e ele fez ali um decreto para que fosse introduzido, né, todos os sábios da Babilônia. Todos os sábios da Babilônia, que interpretasse ali. Mas se Deus era tão maravilhoso assim na vida dele, se ele reconheceu o poder de Deus, ele não precisava de chamar esses outros sábios aqui. Igual entrou na presença dele aqui os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E ele contou o sonho. Então, se ele tinha reconhecido Deus como o Senhor, ele tinha que chamar Daniel, que era aquele que representava Deus, que era quem já tinha, que já tinha interpretado os sonhos dele em outras situações. Mas aqui diz que entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, no final, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Então, ele fala que o nome de Daniel era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, o Deus dele. Então, ao mesmo tempo que Nabucodonosor reconhece o poder de Deus, ele não larga, ele não se apega dos deuses antigos. E muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Nós deixamos de se apegar com... Nós falamos que servimos a Deus. Nós até expomos para as pessoas que nós servimos a Deus, mas nós não deixamos as velhas práticas, nós não deixamos a velha vida. E para nós sermos servos de Deus, a nossa natureza velha tem que morrer, né? O nosso velho homem tem que morrer. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí aqui ele fala que o nome de Daniel é segundo o nome do meu Deus, o nome do Deus dele lá, né, na Babilônia. E no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. E as visões do sonho que eu tive, diz-me a interpretação. Então ele fala para Daniel, né, mais uma vez ali, da interpretação do sonho. Ele conta o sonho que teve para Daniel. Era assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença, e por decreto dos vigilantes, por ordem do mandato dos santos, a fim de que eu conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens, e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Isto viu eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação. Portanto, todos os sábios do meu reino não me puderam saber
não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então ele fala aqui que todos os outros não soube interpretar, mas ele fala, mas você sabe, você pode interpretar. Se ele sabia que Daniel podia interpretar, por que ele foi contar o sonho dele para outros? Por que ele foi contar para os magos, para os feiticeiros? Ele contou primeiro para eles. Então, às vezes, nós sabemos quem Deus é, que Deus é poderoso, que Deus pode fazer, mas às vezes nós vamos por outras linhas, contamos nosso sonho para outras pessoas e deixamos de contar para Deus, para aquele que realmente pode fazer na nossa vida. Então, que nós possamos aprender que Deus, Ele é Senhor e Ele tem que ser o primeiro a saber de tudo. Né? Se a gente fala que Deus ele pode tudo na nossa vida, se nós reconhecemos o poder dele, mas na hora de fazer nós não fazemos, nós estamos errados. Na hora de reconhecer, não era só de falar que Deus queria que Nabucodonosor só falasse dele, mas que na hora que precisasse Deus recorresse a ele, não a outras forças, não a outros deuses. Isso vi eu, rei Nabucodonosor, aqui já li. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo em seus pensamentos, os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel já sabia qual que era a interpretação, então ele ficou assim com medo de entregar aquele recado ali para ele, entregar essa interpretação. Ele ficou ali pensativo por um tempo. Mas, ele falou, a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe por ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas com os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Irmãos, essa passagem aqui é muito forte. É muito forte porque eu vejo Deus tirando um rei do trono e colocando lá junto com os animais. Lá, na convivência dos animais. E eu vejo esse mesmo Deus que tirou esse rei e colocou lá. Eu lembro desse Deus, que pega aquele que está lá junto com os animais, que era Davi, que vivia mais com os animais ali pastoreando as ovelhas, tanto que quando Samuel foi até a casa de Davi para ungir um rei, Davi não estava ali, e Davi nem foi contado com os irmãos, Jessé nem fez conta dele, Jessé mandou ali buscar os seus filhos, e quando Samuel viu que nenhum daqueles ali era o rei, Samuel fala, nós não vamos nos assentar à mesa enquanto não vier o outro filho. Ele fala, se acabaram os seus filhos, primeiro, se acabaram os seus filhos, ele fala, não, tem um que está cuidando das ovelhas, ele está no pasto. Então Deus tirou Davi lá do pasto e colocou ele no trono, e aqui Deus tira Nabucodonosor do trono e coloca ele lá no pasto, junto com os animais. Então aqui, aqui ele fala,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa das árvores com as raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Então Daniel dá um conselho para Nabucodonosor. Fala para ele: olha, aceita o meu conselho, se arrependa, põe fim aos seus pecados, às suas iniquidades, usa de misericórdia para com os pobres, talvez assim se prolongue a sua tranquilidade, né? Mas a gente vê aqui no versículo 28 que Nabucodonosor, ele não se arrependeu não, porque ao cabo de 12 meses, passeando ali sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele não reconheceu que foi Deus que o colocou ali. Ele não reconheceu que tudo ali era permissão de Deus. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele sonhou. Essa palavra foi dita a ele antes, ele foi preparado, ele foi avisado, mas ele não quis ouvir o conselho de Daniel, ele não quis receber ali a profecia daquele sonho, e ele continuou nas mesmas práticas. Quantas vezes nós somos alertados acerca das coisas? Quantas vezes nós somos alertados e às vezes nós não fazemos aquilo que Deus está falando conosco? E nós optamos por fazer do nosso jeito. E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer ervas com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento também. Então, mais aqui uma vez, ele reconhece o poder de Deus e ele vê que o poder do homem é nada, né? Ele reconhece que se não for Deus aqui na vida, porque quando ele foi recolhido ali para junto dos animais, ele se engrandece. E aqui, quando vem o entendimento a ele, ele louva o Senhor, ele glorifica o Senhor e ele engrandece o nome do Senhor. E aqui o Senhor vê sinceridade nele, porque o Senhor traz ele de volta. Então, logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Então, veio o entendimento não só para ele glorificar a Deus e exaltar, mas o Senhor viu nele sinceridade e tornou a dar o entendimento para ele ter de volta o reino dele. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu reino, e a mim
e a mim se me ajuntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como nós vemos aqui, quanto que é difícil nós desobedecermos a Deus, né? O tempo de tratamento da Esther foi 1 ano. Tratamento de reconciliação de Daniel ali foi 3 anos, para ele estar ali diante do rei, né? E depois, agora nós vemos aqui o tratamento de Nabucodonosor, foi 7 anos. Então, o tratamento da correção é longo. É muito melhor nós investirmos nosso tempo no tratamento da preparação, no tratamento da reconciliação, você se reconciliar com o Senhor, do que você ficar ali lutando, né, com as forças do seu próprio braço e querer ir do seu jeito, porque vai chegar um momento em que o Senhor vai trazer correção para a sua vida. A palavra do Senhor diz que nós temos 2 formas de ir para o Senhor, ou por amor ou pela dor. E tem até uma passagem que eu não sei agora o versículo para dizer, não sei se está em Jeremias, onde o Senhor fala também que porei um anzol no teu nariz, né? E te trarei. Então, assim, Deus ele vai dando corda para nós, para a gente fazer aquilo que a gente acha que quer fazer. Mas tem um momento que o Senhor, ele puxa essa corda. Vai chegar um momento que se a gente não vir para trás, para nossa vontade, né, por tratamento da reconciliação, por exemplo, e se for só se afundando, o Senhor vai trazer o tratamento, vai chegar o tratamento da correção. E esse momento é um tratamento longo, essa reconciliação é dura. Ele foi tirado de toda a sua família, ele perdeu a sua dignidade, ele foi morar ali com os animais do campo. E não só isso, imagina 7 anos, 7 anos. Esses dias atrás eu estava próximo de um rio, em Uruana, e eu fiquei ali um tempo, eu queria muito que o Senhor falasse comigo ali naquele lugar, e eu fiquei um tempo meditando, eu fiquei um tempo olhando as águas, e daí me veio na memória o tempo que Moisés, ele ficava lá no monte, esperando Deus falar com ele. 40 dias Moisés ficava ali naquele monte, esperando o Senhor falar com eles. E eu fiquei imaginando se eu tivesse que ficar ali muito tempo, porque Moisés ele não ligou lá para a família dele e falar, olha, eu subi aqui no monte, Deus está demorando falar comigo, eu vou esperar aqui. Na hora que ele falar, eu desço, tá bom? Não preocupa não. Não tinha telefone, não tinha como ele avisar, ele subiu e passou 40 dias para Moisés descer. Agora pensa que 7 anos, Nabucodonosor foi levado ali, não deu tempo dele se despedir da sua família, ele foi levado, ele estava passeando no seu palácio, ele foi tirado dali e ele foi levado para junto dos animais, passando frio, passando ali tudo que os animais passam. Aqui a gente fala que o Senhor fez crescer ali, né, pelo sobre o corpo dele, né, que ele ficou ali debaixo dos orvalhos. A gente vê que é um tratamento duro, irmãos. Não queira passar pelo tratamento da correção. Eu não sei qual que é a situação que você está hoje, né? Se você está buscando, né, se preparar para estar diante de Deus, se é um tratamento voluntário, eu vou me preparar, eu vou buscar o tratamento mais fácil, porque a gente vê que o tratamento de Esther foi o mais fácil. Claro que todos exigem de nós, né, obediência. Então vamos ser obedientes. E para sermos obedientes, meus irmãos, nós temos que ter aqui algumas características que eu separei aqui: a paciência, perseverança, disciplina e organização. Nós precisamos ter isso aqui. E para termos isso aqui, nós também precisamos respeitar o tempo do tratamento de Deus, porque nem sempre vai ser na hora que a gente quer. Deus tem um tempo para cada pessoa, né? Esther foi 1 ano, mas nós vemos ali que Davi, quando ele foi tirado lá do pasto também, ele também teve um tratamento dele, diferente, mas teve. Então, José teve que passar por um tratamento. Cada um teve que mudar muita coisa na sua vida.
mudou a sua alimentação, mudou suas vestes, mudou seu jeito de viver, seu modo de viver, seu estilo de vida. Então tem que haver mudança em nós também. Se nós queremos passar pelo tratamento do Senhor, ser pessoas novas, diferentes, mudadas e moldadas pelo Senhor, para alcançar o propósito que Ele tem para nós precisamos respeitar aqui essas características que eu falei. E eu quero trazer aqui significado de cada uma delas. Paciência. Paciência ela é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Então vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ficar impaciente, ansioso, querendo que as coisas aconteçam para ontem. Isso é normal do ser humano, todos nós passamos por isso, eu passo por isso, mas nós não podemos isso aqui nos deixar dominar. Então nós temos que ter um autocontrole emocional. Viu que tá desse jeito aqui? Buscar no Senhor. Senhor, me ajuda, me tranquiliza, me acalma, me ajuda eu me manter firme na sua presença e confiar no seu propósito, Pai. O Senhor vai restaurar a nossa emoção e vai nos dar o controle que nós necessitamos. Perseverança, ato de perseverar, de persistir em determinado comportamento, opção e etc. Persistência é nós continuar todo dia, né? Antes você ir devagar, né? Ontem mesmo eu repostei um vídeo que eu vi, né, da Rose Shero, que eu falei que ela fala antes pouco do que nada, antes tarde do que nunca, é o lema dela, e eu também, né, tomei como meu lema, porque às vezes acontece da gente ter dias que você viu que não fluiu muito bem, você viu que não foi do jeito que você queria, aí você não pode desistir. Você tem que continuar, ainda que seja devagar, ainda que seja na sua pouca força, mas não pare, porque é o ato de perseverar que faz nós alcançarmos, que faz nós chegarmos lá. Disciplina, é um pouco parecido. Disciplina, obediência às regras, aos superiores e aos regulamentos. Nós vimos aqui no nosso propósito que nós íamos tirar ali alguns alimentos, né? Refrigerante, chocolate, carne vermelha, essas guloseimas aí, procurar nos alimentar de forma mais saudável, com verduras, frutas, beber mais água, fazer exercício físico, cuidar da nossa pele. Não foi isso? Né? Buscar mais intimidade com Deus, orar, ler a Bíblia. Então, esses são os regulamentos. Então, temos que buscar fazer. Ah, mas eu não consegui fazer ontem, eu não fiz, né, tal dia. Então, mas faz hoje. Faz hoje. Hoje você tem uma nova oportunidade. Faça hoje. Né? E organização é a forma de como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. A missão é atingir o objetivo. Então, se organize para você atingir o objetivo que você desejou. Você entrou nesse propósito para quê? Porque eu preciso de alguma coisa que me incentive a ter a minha busca diária com Deus. O propósito é muito bom para nós termos disciplina, porque nós vamos juntos, a gente tem que fazer. Agora é algo, quando a gente não faz nenhum propósito, quando a gente não se organiza para fazer nada, a gente acaba fazendo nada. Mas quando nós estamos fazendo um propósito, nós nos dedicamos nele. Então, por isso é importante se organizar, né? Participar de algum propósito. Mas se às vezes não tem ninguém fazendo propósito, você vai ficar aí parado? Não faça o seu propósito com Deus. Essa semana, meu propósito vai ser de ler tal livro da Bíblia. Eu vou ler ali, por exemplo, o livro de Daniel todo. Você lê, são poucos versículos. Eu quero ler o livro de Provérbios, 31 versículos ali, dá para me ler um por dia, eu vou ler em um mês, ou até mais se você quiser, porque rapidinho a gente vai lendo, quando a gente pega o gosto pela leitura. E mesmo que você ache que você não tem entendimento, você ora antes. Deus vai te trazer aquilo que Ele precisa falar com você. A palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor é a água da vida. Então nós precisamos, né, beber dessa água. A mulher samaritana, ela vai até o poço ali e Deus fala para ela que quem beber daquela água jamais terá sede. E a água que o Senhor fala é a palavra de Deus aqui. Então, alimenta da palavra de Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso,
Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, exaltar, engrandecer ao seu nome, Pai. Nós falamos aqui sobre 3 tipos de tratamento que nós precisamos para nossas vidas, para nós podermos nos achegar até o Rei, nos achegar até a tua presença. Senhor, nos ajude, Pai, colocar em prática cada dia mais, cada dia estar mais próximo do Senhor, cada dia estarmos mais preparados como a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, que lavada, remida, que o Senhor nos purifique de todo pecado, de tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor, Pai. Assim nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós. Muito obrigada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amanhã nós vamos trazer o último dia da nossa campanha. Então fique firme. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.